E aí, como é que você tá? Aqui é o Elton, e se esse não for o melhor vídeo do meu canal, eu tô maluco, entendeu? O que eu vou te mostrar aqui hoje, cara? Como que você pode trabalhar, porque trabalhar vai ser uma delícia depois que você aprender isso aqui, só 1 hora por dia e conseguir criar conteúdo todos os dias. É assim que eu vivo, o que eu vou te mostrar é a minha vida, e eu vou te mostrar que transformar livros em conteúdo funciona, é um ótimo jeito de fazer, e se você for um estudante honesto, uma pessoa que quer aprender a verdade e mostrar a melhor coisa que você puder para as outras pessoas, isso daqui vai virar o seu jeito de trabalhar, o seu modus operandi do dia a dia. Nós vamos começar aqui, primeiro, vamos passar em 4 partes, tá? Nós vamos ter a nossa metodologia de estudos, os pré-requisitos, a organização real e a metodologia de produtividade. São 4 partes aqui para esse vídeo. Vamos começar pelo começo. Metodologia de estudos, tá? Veja só. Você vai organizar todo o conteúdo que você aprende dessa forma. E se você fizer isso que eu estou te mostrando aqui, cara, não vai ter erro. Você vai estudar melhor, você vai ficar mais inteligente. E você vai conseguir traduzir melhor, didaticamente, as coisas que você aprende para as outras pessoas. Isso vai te dar muito cliente, cara. Isso daqui é o que vai mostrar para as pessoas que você entende, vai fazer elas quererem aprender com você ou pagar você para executar as coisas para elas. Serve para serviço, serve para produtos, serve para curso, seja lá o que for. A metodologia de estudos que eu tenho, eu vou dividir ela aqui de forma didática nesse vídeo, entre estudo teórico e estudo prático. Veja, essa diferença entre livro teórico e livro prático, ela é muito simples de ser descrita aqui para nós. Livro prático é aquele em que eu só consigo saber se o que ele está ensinando é verdade depois de eu executar. Por exemplo, livro Hábitos Atômicos. Todo mundo lê, todo mundo adora. Eu só vou saber se aquilo ali é real e funcional se eu testar, executar e criar hábitos daquela forma. O livro Método GTD, a arte de fazer acontecer, organização. Eu só vou saber se aquilo ali é real e funciona se eu colocar em prática. Isso é o livro prático. O livro teórico, não. O livro teórico eu não preciso colocar em prática, eu preciso aprender se as premissas estão corretas e se os argumentos estão corretos. Se tivermos premissas corretas e argumentos corretos, teremos uma conclusão correta. É assim que eu descubro a verdade de um livro teórico, é assim que eu descubro a verdade de um livro prático. Por que eu vou tocar muito no ponto da verdade aqui? Porque a internet é cheia de mentiroso e você não precisa ser mais um deles. Existem as pessoas que são mentirosos porque eles são maus. Eles mentem do dia 1 ao último dia que eles estão na internet. E existem aqueles que começam com uma boa intenção e se perdem no caminho. Isso acontece com a maioria de todo mundo que entra na internet, que é tentar falar, parecer uma coisa para ver se vende mais. No fundo, isso aí é mentir. Então, nós vamos prezar por sermos honestos aqui e você vai ser o mais franco que você conseguir ser, porque honesto e franco são coisas complementares, vamos dizer assim, no teu conteúdo. Veja, como que você organiza um conteúdo teórico? Dessas 3 formas. Você precisa, ou desta forma, dividido em 3 partes. Você precisa estabelecer as premissas, aí você precisa estabelecer os argumentos e estabelecer a conclusão. É assim que você entende um livro teórico, é assim que você ensina o que você aprendeu quando o assunto é teórico. Um exemplo bobo é Sócrates é homem, o homem é mortal. São 2 premissas. Eu preciso saber se elas são verdadeiras. Ó, Sócrates é homem? Eu vou olhar o Sócrates e vou ver. Não, ele é homem. Os meus olhos dizem que ele é homem. Agora, o homem é mortal? Não, deixa eu ver aqui. Todos os homens que viveram até agora morreram. Então, a chance de um homem ser imortal ela é quase nula, né? Pode ter algum homem que nunca morreu aqui que eu não conheço? Pode ter, né? Poder pode, mas não tem, certo? Então, as premissas são verdadeiras. Aí eu consigo fazer uma junção dessas coisas, não é um argumento, né? Vamos chamar de argumento, tá? Os filósofos lógicos aí podem discordar, mas tudo bem. Isso aqui é só uma questão didática. Sócrates é mortal. Porque se Sócrates é homem e o homem é mortal, logo Sócrates só pode ser mortal. Essa é a minha conclusão. Eu juntei as 2 frases, eu criei
conseguir fazer uma união dessas ideias e chegar a uma conclusão. Então não temos nem argumento aqui, tá? Mas nós chegamos a uma conclusão. Um outro exemplo que a gente pode pegar é a Suma Teológica, tá? A Suma Teológica não é uma suma de simples premissa, argumento, conclusão. Ela é mais dividida em combate, né? Aquilo lá é um processo filosófico de disputa, disputácio, tá? Mas a gente pode agrupar aqui para fins de exemplo. Então, Santo Tomás ele vai pegar lá e vai estabelecer uma premissa. A premissa é: Deus não existe. Aí ele vai pegar vários argumentos, vai ele mesmo contra-argumentar em cima desses argumentos para chegar a uma conclusão. E vamos supor, a conclusão dele é: Deus existe. Então eu provei que Deus existe a partir de alguns argumentos iniciais, com uma contraposição a esses argumentos, uma explicação dessa contraposição e uma conclusão. Isso é todo o conteúdo teórico. Tudo que você vai estudar na teoria dá para você colocar dentro dessa estrutura. Essa estrutura que eu te apresentei aqui, ó, premissa, argumento, conclusão, o nome disso em inglês é framework, que é essa palavrinha que eu botei aqui embaixo, que eu não me dei conta, eu botei uma palavra em inglês aqui no meio e para atrapalhar a vida de quem não sabe inglês, né? Me desculpe. Vamos entender então. O framework de estudo e apresentação de conteúdo teórico mais simples que você pode encontrar é esse daqui. Então todo o conteúdo que você vai apresentar e estudar pode ser dessa forma. Agora do prático, o do prático é um pouco diferente. Por quê? Porque, lembre-se, para eu saber que um conteúdo prático é verdadeiro, eu preciso ter colocado em prática. Então, eu vou aprender e quando eu aprender, eu vou receber uma espécie de um passo a passo. A gente pode melhor descrever isso daqui como um conjunto de regras ou um conjunto de princípios. Princípios são as coisas que dão origem às regras. Por exemplo, vamos dizer que um princípio da humanidade é que matar alguém é algo mal. Então, isso vai dar origem a uma série de regras de vida. Olha, não mate o teu pai dentro da tua casa, porque isso é mal. E isso vai levar a uma série de consequências possíveis a partir desta ideia, tá? Porque eu estou te explicando essa coisa boba, né, de princípio e regra? Porque os livros práticos, eles normalmente vêm dessa forma. Ou eles vêm te apresentando uma série de regras, ou eles vêm te apresentando uma série de princípios. Agora perceba, quando eu mato alguém em legítima defesa, isso daí já não é um ato mal como eu matar o meu pai, tá? Isso significa o quê? Que as regras, elas dependem de um contexto e os princípios não. Os princípios são aplicações gerais, universais, mas que, para poderem ser traduzidos em ações, vão precisar ser colocados em um contexto e ser transformados em regras. Olha que coisa interessante. Todo livro prático, ele vai ou te apresentar os princípios ou as regras, e isso significa que cabe a você pegar isso, organizar isso numa estrutura, num framework, e depois transpor isso para um plano de ação. Esse plano de ação você vai executar e você vai colher algum tipo de resultado. Este resultado vai te dizer se existe algo de errado ou se está certo o teu plano de ação e, portanto, o teu sistema, a tua estrutura. É assim que você aprende um livro prático e é assim que você vai ensinar. Você vai mostrar. O que eu estou fazendo aqui é te ensinar algo prático. Então, eu estou te dando uma série de frameworks, de estruturas, alguns passo a passos e, portanto, traduzindo as coisas para você em algum plano de ação. Então, aqui, ó, a primeira parte são frameworks. Aqui eu vou te mostrar algumas estruturas e aí eu vou te dar um plano de ação aqui embaixo. O plano de ação é o que vai te ajudar a colocar em prática isso daqui. Olha que coisa legal. É assim que você consegue pegar livros e transformar em conteúdo, com essa metodologia de estudos. Tanto no aprendizado, você vai aprender nessa estrutura, quanto no ensino. Se você organiza a estrutura no ensino, você torna aquele componente mais didático. E as pessoas que estão assistindo entendem melhor. Se elas entendem melhor, elas compram mais de você. Isso é muito importante. Inclusive, isso é parte
de tudo que eu ensino dentro do Projeto Valor, onde eu te ensino a construir o teu negócio de uma pessoa só na internet. E eu preciso te ensinar a organizar o teu conteúdo, porque essa é a substância do nosso negócio. Isso aqui que eu estou fazendo agora é o que dá maior retorno no meu negócio. Assim como eu acredito que é o de todas as pessoas. Criar conteúdo é a parte mais importante de todas. É por isso que no Projeto Valor, o que eu mais faço é te ajudar a criar conteúdo. Porque se você ficar bom nisso, você resolve o teu negócio digital. O link do Projeto Valor está aqui na descrição. Eu te acompanho, respondo todas as tuas dúvidas em áudios na nossa comunidade no Discord. Eu estou no Zoom todos os meses com você. Então, realmente estou presente. Eu sou um mentor, um professor presente, diferente de muitos aqui na internet. Mas vamos lá. Vamos para alguns pré-requisitos para eu te proteger. Eu te proteger é complicado, né? Como se eu fosse o cara. Deixa eu refazer essa frase. Isso daqui são pré-requisitos que eu uso para me proteger. Me proteger do quê? De falar besteira, de falar coisas erradas, mesmo eu acreditando piamente que sou certo, falar coisas erradas. Segundo, de cair na ideia de que eu sou mais inteligente do que eu realmente sou. Terceiro, de querer inventar, florear, mentir, esse tipo de coisa. Então esses pré-requisitos são muito importantes. Pré-requisito número 1. Não fale sobre algo se você está saindo do completo zero. Então, por exemplo, eu falei um pouquinho aqui, a galera da lógica não vai gostar. Pô, na lógica eu saí do completo zero faz pouco tempo. Há pouco tempo, acho que a primeira vez que eu estudei lógica foi em 2020, mas eu já esqueci tudo que eu estudei em 2020. Voltei a estudar esse ano. Então, cara, eu tô do completo zero. Não faz sentido eu tentar te ensinar lógica, né, nem da mais básica possível, entendeu? Então, não fale do que você está sendo completo zero, porque você vai atrapalhar o teu processo de aprendizado. Por quê? E nós vamos ver muito isso na nossa execução aqui, nosso plano prático. Quando você está aprendendo alguma coisa, antes de você traduzir ela ao público, você precisa de um período que nós chamamos de meditação. Não é meditação de você sentar, fechar o olhinho, ficar pensando. Não, não é isso. A meditação, ela envolve você pensar, repensar, escrever, colocar em prática, mastigar um assunto, até que você tenha visto ele por todos os ângulos possíveis antes que você possa começar a comunicar ele. Então, um exemplo bem concreto disso é eu falar de como fazer um negócio na internet. Comecei a fazer vídeos em 2018, comecei a vender em 2019 e só fui falar de construir um negócio em 2023. Por quê? Porque aí sim eu passei vários anos em que eu obtive sucesso, em que eu consegui fazer a coisa e agora de fato eu meditei aquilo e claro, continuo a meditar e continua, eu espero, né, que você também perceba isso, ficar cada vez melhor neste negócio. Mas eu só dei o passo inicial quando eu já não estava mais muito próximo do completo zero. Esse é o primeiro pré-requisito. Os assuntos que você está começando a estudar agora, guarda eles. Deixa para falar deles lá na frente. Segundo pré-requisito, nunca tenha medo de revelar a sua fonte. Tá? Tem gente, cara, isso é uma besteira sem tamanho. Tá? Primeiro, tem gente que tem medo de revelar os livros que estudou, as fontes em que aprendeu a coisa. Isso aí. Ninguém vai atrás da fonte, a minoria vai, e se você é um professor honesto, você tem que dar a fonte, porque isso é honestidade intelectual, você está ajudando a pessoa que você está ensinando a melhorar. Segundo ponto, tem gente que copia os outros e não fala de quem está copiando. Por exemplo, eu não inventei a frase "você é seu nicho". Eu vi essa frase com o Dan Cole. E aí chegam os caras, é engraçado, né? Chega uma galera como se fosse o original. Essa ideia não é original, pô. Eu não tive essa ideia, entendeu? Então eu copiei essa frase deste cara. E eu meditei nessa frase por quase um ano. Na verdade foi muito mais do que um ano. Antes de fazer o meu vídeo sobre essa frase, que é o meu vídeo mais visto do canal. Se você não vê esse vídeo, cara, você tem que assistir. Eu vou deixar ele aqui na descrição e vai aparecer aqui um cardzinho dele. Eu não peguei essa frase da minha cabeça. Eu copiei ela deste cara. A fonte é este cara. Agora, a fonte de One Person Business, o primeiro cara com quem eu aprendi foi o Dan Cole também. Mas depois eu fui no Justin Welsh, depois eu fui no livro Company of One, depois eu fui pegando outros livros. Se você pesquisar no Google One Person Business Books, você vai achar um monte de livro, você vai começar em mais fontes da coisa. Então assim, não tenha medo. Você não ganha credibilidade fingindo que uma ideia é tua.
Você ganha credibilidade ao ensinar algo bom para a pessoa e ela ver que aquilo realmente melhora a vida dela. E aí, dar a fonte de onde você aprendeu só vai ajudar essa pessoa e vai mostrar para ela que o que você está fazendo é um trabalho honesto. Você não está tentando pegar o crédito, fingir que você é o cara. Meu Deus do céu, eu não entendo por que as pessoas insistem em tentar fazer isso, tá? Então, grava esse pré-requisito aí na tua mente. Pré-requisito número 3. Crie pelo menos 2 linhas editoriais. O que significa, entre aspas, linhas editoriais? Pelo menos 2 tipos de livros diferentes que você vai ler. Exemplo, eu tenho os meus livros de negócios, que The Personal MBA, um livro de business, negócio, ensina a construir negócio. E eu tenho os meus livros de filosofia, sociologia, esse tipo de coisa. Isso aqui é René Girard, O Pecado Original à Luz da Ressurreição. A alegria de descobrir-se equivocada. Isso aqui, na verdade, é do James Ellison, falando sobre a teoria do desejo mimético do René Girard. Ou seja, eu tenho ao menos essas 2 linhas editoriais no meu estudo. Isso significa que na hora de eu criar conteúdo, eu também vou ter ao menos 2 linhas editoriais. Você vai ver que de vez em quando eu tenho uns vídeos sobre desejo mimético, de vez em quando eu tenho uns vídeos mais reflexivos, mais, entre aspas, filosóficos, porque eu não sou um filósofo, eu não sou o cara da vocação intelectual que passa o dia inteiro estudando e tudo. Não. Então, veja, ao menos 2 linhas editoriais. Primeiro, eu enjoo de livro, não sei você. Então, ficar lendo um livro só o tempo inteiro me cansa. Você vai ver minha pilha, cara, eu vou pegar aqui um pedaço, né? Minha pilha de livros que eu vou lendo ao mesmo tempo é um negócio assustador. Por quê? Porque eu vou lendo o que dá na telha, cara, o que dá vontade. Dentro de uma ordem macro que eu tenho. Então, eu preciso aprender negócios, eu preciso aprender filosofia e eu preciso ter ao menos uma leitura espiritual e uma leitura de cunho ficcional de literatura clássica, onde eu entendo mais sobre o ser humano e me divirto no caminho, entendeu? Então, você tem que tirar da sua cabeça, inclusive, essa ideia de que todo livro tem que servir para alguma coisa. Só, vou deixar uma ideia para a tua vida. As melhores coisas da vida são inúteis. Elas não são úteis no sentido mais próprio da palavra, quando ela é usada nesse sentido que as pessoas usam de ter mais resultados, entendeu? Assim, eu sentar com a minha esposa para assistir uma série é uma atividade inútil, né? Eu não estou produzindo algo que vai me dar dinheiro nem nada do tipo. Então, essa ideia de que todo livro tem que servir para alguma coisa, essa é uma ideia, desculpa a palavra, mas é uma ideia burra. Eu já pensei assim e eu me considero burro muitas vezes na minha vida, tá? Então, abandona essa ideia, cara. Cria várias linhas editoriais de estudos, inclusive aquelas em que você vai se divertir. Eu adoro ler livro de ficção, eu adoro ler literatura. Pô. Eu quero ler literatura, é parte da minha leitura. E por acaso, não porque é o meu objetivo, aquilo me ajuda. Aquilo me ajuda a escrever melhor, a criar conteúdo melhor, entender mais as pessoas. Consequência, efeito colateral da minha diversão. Muito bem. Ponto 4. Não se prenda ao conteúdo do livro. Use ele apenas como base. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo que eu acredito que foi postado antes desse daqui. Então, um vídeo sobre o ciclo de iteração. O que é isso? Assiste o vídeo, você vai descobrir. Este conteúdo ele é citado em uma página deste livro. Quando eu peguei essa página, eu falei, isso é interessante, é uma coisa que eu já conhecia também. Eu vou puxar da forma como ele apresenta esse conteúdo e eu vou extrapolar isso para tudo que eu entendo e tudo que eu sei e vou além. Então, não fique preso ao livro. Você pode ficar preso ao livro, não tem problema. Você pode chegar e falar, olha, o meu conteúdo é sobre isso daqui que está neste livro e eu vou te explicar tal e tal coisa do jeito que ela está aqui dentro. Ótimo, isso também é válido. Mas não se prenda a fazer só isso. Aprenda, desenvolva a capacidade de juntar o conteúdo de um livro a todas as outras coisas que você sabe, que você entende da vida. Isso é o que vai tornar o seu conteúdo cada vez mais interessante, cada vez mais único e vai fazer você se destacar. Isso é uma coisa importante da gente entender. Tudo que nós criamos sai da união de tudo que nós aprendemos.
Nós aprendemos as coisas, como diz Mortimer Adler no livro Como Ler Livros, nós aprendemos as coisas por descoberta, ou seja, eu posso aprender sozinho, tipo, tu me taca numa floresta, me dá um machado e eu me viro para conseguir cortar aquelas árvores e transformar em lenha para fazer uma fogueira, ou eu posso aprender por ensino, alguém pode me ensinar. Então pode alguém chegar na floresta comigo, pegar um machado, mostrar como é que corta a árvore, mostrar como é que bota a lenha, como é que faz o fogo. Então, nós podemos aprender eu vou traduzir isso para experiência, ou nós podemos aprender por educação, porque alguém nos ensinou. Veja, o que você faz, o que você cria, o que você ensina é a consequência da soma dessas duas coisas e do trabalho da tua imaginação de misturar tudo isso dentro da tua cabeça e criar novas conexões que só você enxerga. Isso é ser original. Por isso que não existe ninguém 100% original. Porque a originalidade parte de eu ter pegado um monte de referências, colocar na minha cabeça e deixado a minha imaginação remoldar tudo aquilo ali em novas conexões que antes não existiam. Isso, inclusive, é a melhor maneira de você estudar um assunto. Por exemplo, eu quero estudar o modelo de negócio One Person Business. Então, o que eu faço? Eu leio um monte de coisas sobre esse assunto, vejo um monte de vídeos, pego todas aquelas diferentes ideias, opiniões, formas de fazer, de executar e deixo que a minha criatividade, a minha imaginação remolde elas no meu jeito de fazer. E aí eu tenho o meu conteúdo original, que sempre vai ter um monte de referências a todas essas fontes, porque não tem como tirar só das vozes da minha cabeça. Muito bem, pré-requisitos estabelecidos, eu vou adicionar um outro ponto, que é o seguinte: quanto mais complexo é um conteúdo, mais tempo você deveria dar entre o estudo e o ensino. Isso é muito importante. Tem gente que vai ler Metafísica do Aristóteles hoje e vai tentar ensinar amanhã. Cara, talvez tenha 0,001% da população que seja capaz de fazer isso. Mas, como é 0,001%, chances são que você não faz parte dessa estatística. Então, quanto mais complexo o conteúdo, mais você deve dar tempo de meditar e pensar naquilo. Por quê? Porque maiores são as chances de você falar besteira se você ensinar aquilo rápido. E pior ainda, mais do que falar besteira, é você construir as conexões erradas e chegar a convicções falsas. Isso vai te atrasar anos e anos e anos no desenvolvimento da tua inteligência. Porque, como eu digo, as pessoas, muitas, já aconteceu muito comigo isso aqui, e deve acontecer o resto da minha vida, porque acho que não tem como confundir disso. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe uma coisa, mas a gente está errado. A gente acha que a gente está certo, mas a gente está errado. A gente está convicto de que está certo, mas a gente está errado. Por quê? Porque a gente não deu tempo suficiente para meditar naquele assunto. E meditar é você confrontar um assunto aprendido com a realidade. É por isso que, quando você lê um livro prático, ou você vê esse vídeo, a única forma de você concluir se isso aqui é verdadeiro e funcional é depois que você coloca em prática. Porque você confrontou com a realidade. A teoria, ela é ainda mais difícil de fazer isso, porque na prática você vai ter um resultado objetivo. Agora, quando eu confronto uma ideia teórica com a realidade, é mais difícil de eu conseguir encontrar vamos chamar assim, a igualdade entre as coisas, porque essa é uma definição de verdade, né? Quando a minha inteligência está em conformidade com a realidade, do tipo, eu falo assim, isso aqui é um alicate, isso é verdade porque a minha inteligência está em conformidade com a realidade, o alicate é real, ele existe, ó, ele é material. Então, se eu pego e falo, não, isso aqui é uma cadeira, isso aqui é uma falsidade, ou seja, eu estou errando, posso estar mentindo. Não, olha, isso aqui é uma cadeira, eu te prometo que é uma cadeira. Mas é falso. É falso por quê? Porque a minha inteligência está com uma forma e a realidade está com outra. Então, confrontar coisas teóricas com a realidade é muito mais difícil e complexo. Ou seja, toma mais tempo, cara. Por isso, quanto mais complexo o assunto, mais você deve dar um espaço de tempo. Quanto tempo? Sabe Deus, não tem como te precisar isso. Você tem que testar. Você tem que descobrir, tá? Você vai ter, isso aí é parte da tua jornada que você vai ter que acabar fazendo sozinho e procurando talvez mentores mais propícios a esse tipo de descoberta. Beleza. Agora vamos para a prática de como eu traduzo livros em conteúdo no meu dia a dia. Vamos estabelecer aqui primeiro isso daqui, ó.
leitura, meia hora, meditação, meia hora, e criação de conteúdo entre meia hora e 4 horas. Eu vou te apresentar aqui uma rotina. Você vai testar essa rotina e vai adaptar essa rotina à tua vida. Você vai entender como adaptar ela na nossa metodologia de produtividade. Deixa eu primeiro apresentar essa rotina aqui para você. Eu vou separar ela sempre de 2 em 2 semanas, porque eu acho que esse é um formato bem funcional no começo e depois você certamente vai mudar isso. Eu vou tentando te dar a parte concreta da minha vida para tentar traduzir isso de um jeito bom para você entender, tá? Então, eu coloquei de segunda a sábado para no domingo você ser feliz, fazer o que quiser da tua vida. A única rotina que você vai ter é uma rotina de pelo menos 1 hora de trabalho, porque é um trabalho maravilhoso, de segunda a sábado, que envolve sempre 2 dessas 3 atividades: ler, meditar e criar. Tá. Eu vou te explicar como fazer meditação na prática aqui também. Essa meditação, entre muitas aspas, também porque, se você quiser entender mais sobre meditação, eu recomendo um opúsculo sobre o modo de aprender e meditar, do Hugo de São Vítor, e que você pesquise mais sobre esse assunto depois, tá? Então, é uma meditação que não tem nada a ver com a meditação oriental. É a meditação de ficar repensando um assunto. Então, todo dia, meia hora de leitura. Essa é a regra da minha vida desde 2016, meia hora de leitura diária. Pelo menos. Um dia eu falhei, no outro dia eu vou ler 1 hora. E assim vai a vida para que eu mantenha um ritmo de estudos, tá? Meia hora é perfeito. Se você conseguir manter meia hora de leitura todos os dias na sua vida, cara, você vai ficar muito mais inteligente daqui a pouquíssimo tempo. E na primeira semana, eu recomendo que você não crie o conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo que você vai criar não é o do estudado no mesmo dia. Então não é assim, eu leio e crio. Não. Eu leio, eu medito, eu leio de novo, eu medito de novo, eu leio de novo, eu medito de novo e aí eu crio. Então, existe um processo de ficar pensando e repensando aquele assunto antes de você traduzir ele para o público. Por isso que, na primeira semana aqui, eu botei só leitura e meditação. O que é essa leitura e meditação? Isso é meia hora você vai ler. Meia hora você vai escrever, você vai falar sobre o assunto, mas você vai falar com um amigo, você vai falar com um professor, você vai falar sozinho, você vai falar com o teu cachorro, você vai pensar naquilo, você vai se questionar sobre aquilo. Então, meia hora eu li, meia hora eu vou escrever o que eu pensei, o que eu aprendi, o que eu concluí, o que eu acho daquilo, se eu acho que é verdade, se eu acho que não é, como eu poderia colocar aquilo em prática. Isso é a meditação na prática. Eu gosto de fazer escrevendo, então tenho meus caderninhos, estão sempre aqui do meu lado, eu tenho a minha lapiseira, que neste momento está dentro do meu livro aqui, ó, e eu uso ela para ficar escrevendo. Então, meia horinha de leitura, meia horinha de meditação. Você vai sempre ter esses períodos. Você começa fazendo um período de 1 semana só de leitura e meditação. Você vai ver que existem períodos da vida em que eu passei, 3 semanas, 4 semanas, 2 meses só meditando naquilo sem expor aquele assunto. Eu estou criando conteúdo sobre outras coisas, porque eu estou mastigando aquilo ali ainda. E existem períodos em que eu dou uma pausa em algum tipo de conteúdo. Por exemplo, eu não estou mandando minhas cartas, tem umas 2, 3 semanas. Por quê? Porque eu estou num longo período de meditação sobre os assuntos que eu quero falar nas cartas, porque aquelas cartas que eu estou escrevendo agora são parte do meu livro. Então, as cartas que eu estou publicando agora são as mais simples, as mais superficiais, porque as cartas que eu realmente quero publicar, eu estou precisando de um tempo de meditação para mastigar aquilo antes de falar. Essa é a tua primeira semana. Veja, eu vou segurar a tua rotina em 1 hora por dia, ou especificamente na hora de criar, eu vou te sugerir 2 ideias diferentes. Então a primeira ideia que eu vou te sugerir é a ideia atual que eu tenho, que é criação na segunda e na terça, 4 horas por dia. Ou seja, eu estou gastando 8 horas na minha semana criando um volume altíssimo de conteúdo. Por quê? Porque eu estou fazendo um teste de rotina. Você vai ter que fazer testes de rotina. Então eu coloquei aqui, meia hora de leitura todos os dias, na segunda semana. Nos 2 primeiros dias da semana, criação.
4 horas por dia. Dá para criar muito conteúdo, é o que eu estou fazendo aqui. Gravo muitos vídeos, faço muitos roteiros, monto muitas coisas. Vamos lembrar, deixa eu voltar aqui, na verdade não sei se é lembrar ou se é apresentar decentemente isso aqui. Na criação, eu vou dividir sempre nessas 3 partes. Eu vou descrever um passo a passo, ou vários passo a passos diferentes, eu vou organizar numa estrutura, eu vou colocar um plano de ação, e aí eu tenho o meu conteúdo pronto. E aí então eu vou gravar o vídeo, ou escrever o texto, ou fazer o post, ou fazer o story. Por quê? Porque eu já organizei aquele passo a passo e aquele framework. Então o meu processo de criação, ele tem essas 2 etapas. A parte em que eu estou organizando ele e a parte em que eu estou apresentando ele. Agora olha que coisa interessante. A parte da organização, ao longo do tempo, eu aprendi a fazer ela muito durante a minha meditação. Então, conforme eu estou lá escrevendo, descrevendo, rabiscando, perguntando, testando, eu consigo montar este framework, essa estrutura. Então, essa estrutura montada para esse vídeo, por exemplo, ela foi parte da minha meditação na seguinte pergunta: como que eu, de fato, traduzo os livros que eu leio em conteúdo para as pessoas? Como que se dá isso? Essa é uma pergunta que eu tenho me feito constantemente, porque é uma parte muito importante da minha criação de conteúdo e que eu gosto de ensinar. Então, esse conteúdo aqui, ele fez parte da minha meditação. Aí eu só gastei um tempinho a mais, deixando ele mais bonitinho, botando corzinha azul, esse tipo de coisa, para apresentar ele para você. Então, nos 2 primeiros dias da semana, bastante tempo em criação, para quê? Para eu ficar mais livre, para nos outros dias voltar a só montar os frameworks e fazer a meditação. Eu coloquei uma criação aqui na sexta para te exemplificar uma opção, que é a opção de, ao invés de gastar 2, 3, 4 horas num dia criando, você entrar no mesmo modelo de criação em meia hora. Então, eu leio em meia hora e eu crio em meia hora. Sento aqui, já dou play na câmera e faço um vídeo. Muitos dos meus vídeos são assim. Eu não montei nada, eu venho aqui, só falo contigo, dou play na câmera e toco ficha. Entendeu? O que é importante você entender aqui é este conteúdo criado não é deste conteúdo lido neste dia. Este conteúdo criado é do conteúdo lido sei lá quando, entendeu? Hoje eu fui gravar o vídeo do ciclo de iteração e, cara, que eu postei provavelmente ontem, de acordo com essa minha data de postagem, que eu peguei aqui deste livro, eu não sei quantos meses atrás, porque agora eu estou revisando o livro. E eu já tinha juntado isso com um monte de coisa e pensado nisso há muito tempo. Então, o conteúdo que eu tiro do livro hoje não é o conteúdo que eu li hoje. Eu vou lendo todos os dias e deixando aquilo assentar na minha cabeça. E eu vou criando conteúdo a partir do que já foi lido no passado. Por isso que eu deixei 2 semanas. Você pode sempre, essa criação, ela pode ser do conteúdo lido aqui, ó, na quarta-feira da semana passada, ou do conteúdo lido na quarta-feira da outra semana anterior, ou ainda antes, e assim vai, tá? Então, isso é uma questão de você ir se adaptando. E aí a gente entra na nossa metodologia de produtividade. Acho que a parte mais importante da minha metodologia de produtividade é a mais simples de todas, que é a seguinte: tarefa diária, revisão semanal. Não tem nada melhor para ser produtivo do que isso aqui. Todo dia eu sei quais são as tarefas do dia. E como eu sei? Porque eu montei a minha rotina na revisão semanal. Então, toda semana eu reviso e me pergunto: deu certo? Deu errado? O que eu gostei? O que eu não gostei da rotina da semana passada? E eu reorganizo para a semana seguinte. Cara, eu faço isso aqui, não sei, faz pelo menos uns 8 anos que eu faço isso aqui já. E a minha rotina, ela sempre muda. Só que ela sempre está melhorando. Eu estou sempre conseguindo ser mais produtivo, fazer mais coisas, entregar mais resultado ao longo do tempo. Tirando, claro, a nossa vida é um vai e vem, né? Um altos e baixos. Às vezes você está triste, está bravo, coisas acontecem. Mas no longo prazo é tipo um investimento. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas no longo prazo, no buy and hold, se você sim perseverar no investimento, a tua curva tende só a subir. Na produtividade é a mesma coisa. Por mais que a minha rotina tenha os seus altos e baixos, como eu toda semana estou revisando e reorganizando ela vai ficando cada vez melhor, cara. Então, pense na tua rotina nesse formato de tarefas diárias e revisões semanais. Eu só me preocupo com as tarefas de hoje e toda semana eu reviso o que aconteceu. Por que é importante só se preocupar com as tarefas do dia? Porque se você se preocupar com as tarefas de amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã, você vai se perder no teu
mundo da preocupação e para de agir. Você para de executar e para de ter resultado. Então é muito importante que você aprenda a focar só no dia. Existe um livrinho super legal sobre isso do Dale Carnegie que chama Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que ele diz que você tem que organizar os teus dias em ambientes hermeticamente fechados. Hermeticamente fechado é um ambiente que não entra nada, não entra água, não entra ar, não entra nada, ele está isolado do resto. Então, como se cada dia tivesse isolado dentro de si mesmo. Isso serve para você evitar preocupações e começar a viver, beleza? Segundo ponto, eu já falei aqui, né? Nenhum conteúdo é exposto imediatamente após o estudo. Você quer estudar, meditar, deixar aquilo lá um tempo na tua cabeça antes de você conseguir ou decidir trazer ao público. Beleza. Terceiro ponto da minha metodologia de produtividade. Encontre um ritmo. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Quanto eu aguento hoje? Eu falo muito de criar conteúdo todo dia. E muita gente fala, cara, mas criar conteúdo todo dia é impossível. Tudo bem, pode ser impossível hoje. Porque hoje você só aguenta isso. Então o que você tem que fazer é encontrar um ritmo. Qual é o ritmo? O ritmo eu consigo fazer um por semana. Tu encontrou um ritmo. Adapte-se a esse ritmo. Beleza. Então eu vou fazer um por semana e aí eu vou pegar minha rotina. Eu não crio nada de conteúdo. Passei a fazer um por semana. 0 vídeos no YouTube. Agora faço um por semana. Existe toda uma adaptação de vida da tua rotina. Adapte-se a isso. Adaptou-se, entrou num padrão, está conseguindo andar, hora de acelerar. Então é um constante fluxo de sair da sua zona de conforto, expandir a sua zona de conforto. O meu ritmo hoje é 1 por semana. Adaptei, agora vou 2 por semana. Adaptei, agora 3 por semana. Adaptei, agora 4 por semana. Adaptei, agora 5. E assim você vai. Esse ciclo, normalmente, ele é trimestral. Isso que eu percebo na minha vida. Que normalmente eu demoro 3 meses para me adaptar a um ciclo e poder alterar o ciclo. Isso aqui é óbvio, é só uma estatística. Não vai ser sempre assim. Mas na minha vida eu percebo que normalmente assim que acontece. Eu preciso de uns 3 meses para me adaptar e aí poder mudar o ritmo. Veja, agora eu estou tentando entrar num ritmo de 6 vídeos por semana aqui. Antes eu fazia 4, de segunda a quinta. Na sexta-feira eu faço uma live. Agora eu estou fazendo 6, de segunda a sábado, além da live. Então é um ritmo novo, mais acelerado. Vai demorar uns 3 meses para me adaptar. Quando eu me adaptar, eu vou achar jeito de acelerar. Então é sempre assim que eu penso, tá? Quarto ponto, eu já falei por muito tempo aqui, né? Quanto mais complexo o assunto, maior é o ciclo meditação-criação. Portanto, este ciclo semana 1, semana 2, semana 3, eu separei aqui leitura 1, leitura 2, né? O que é isso, leitura 1, leitura 2? É o livro 1, livro 2. Vamos supor, eu estou lendo este livro e este livro aqui ao mesmo tempo. Então, eu estou fazendo a minha leitura de business e a minha leitura de filosofia em paralelo. 3 dias na semana eu leio um, 3 dias outro. Esse é um jeito de você pensar. E aí esse ciclo, às vezes eu preciso do livro de meditação, de filosofia, eu preciso ler ele, cara, 6 meses antes de começar a falar sobre esse assunto. Então é um ciclo que você vai tendo que adaptar conforme você vai entendendo a complexidade daquele assunto. Diga-se de passagem, eu hoje já leio vários livros no mesmo dia. Então eu acordei, estava sem sono, acordei 5 horas da manhã, sentei lá para ler uma HQ do Sandman. Aí depois fui pegar o Personal MBA. Daqui a pouco eu vou pegar um livro de filosofia. Então, no mesmo dia eu faço várias leituras diferentes. Por quê? Porque hoje eu estou adaptado a isso. Então, é uma questão de adaptação. Essa é a minha metodologia de transformar livros em conteúdo. Existem 2 vídeos complementares. Eu vou deixar um deles aqui no card final para você assistir agora, que é um outro vídeo onde eu estou te apresentando mais a fundo algumas partes dessa ideia de transformar livros em conteúdo. É super complementar a esse daqui e juntando os 2 vídeos, cara, você vai virar uma máquina de transformar livros em conteúdo e fazer isso da maneira mais bem feita possível e mais honesta que você puder fazer também. Mais honesto não existe mais honesto e menos honesto, né? Honesto ou é 100% ou é 0, né? Ou você é 100% honesto ou você é mentiroso. Então, assim, não é a mais honesta, mas de uma maneira honesta, beleza? Clica no vídeo agora, assiste, que ele vai complementar muito bem esse daqui.